Bom, vamos continuar o estudo da Lei 46, de onde nós paramos na última aula, que foi a aula 11, se eu não me engano. Então, essa é a aula 12. Deixa eu compartilhar a tela. Acho que a última aula a gente parou no artigo 65. 65. A gente falou sobre a exoneração, a gente falou sobre a vacância, sobre a exoneração. Agora a gente vai para o título 4, os direitos e vantagens. Então, essa aula eu vou gravar sobre o vencimento e a remuneração. Então, vamos do artigo 66 até o artigo 75. Artigo 66, vencimento é retribuição pecuniária mensal devida ao servidor público civil pelo efetivo exercício do cargo fixado em lei. Eu vou brevemente pular do artigo 66 para o artigo 69, que ele fala remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Por que que eu quis frisar e já trazer essa diferença entre vencimento e remuneração logo de cara? Porque esse é um conceito que é trazido bastante em questões de concursos, que eles tentam misturar as duas definições de vencimento e de remuneração. Então, o que que eles fazem? Eles colocam a definição de remuneração como se fosse vencimento e de vencimento como se fosse remuneração, fazem o oposto. Então, o vencimento, pense que o vencimento é retribuição pecuniária, é o mais simples. E a remuneração ela é a soma do vencimento mais as vantagens acrescidas, as vantagens pecuniárias acrescidas. Então, logo de cara trouxe essa definição, essa diferenciação, porque é algo que eu vejo constantemente acontecendo. E como eu já falei na outra aula, e eu vou falar mais uma vez, a gente está estudando a lei do Estado do Espírito Santo, o regime jurídico do Espírito Santo, mas isso também é replicado em outros concursos, no âmbito federal, na Lei 8.112 e demais regimes jurídicos espalhados aí Brasil afora. Então, ok, continuando, artigo 67. Os vencimentos do servidor público, acrescidos das vantagens de caráter permanente e os proventos são irredutíveis, observarão o princípio da isonomia e terão reajustes periódicos que preservem seu poder aquisitivo. O parágrafo primeiro, ele fala que o princípio da isonomia objetiva assegurar o mesmo tratamento, a equivalência e a igualdade de remuneração entre os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas. Parágrafo segundo, na avaliação da ocorrência da isonomia, serão levados em consideração a escolaridade, as atribuições típicas do cargo, a jornada de trabalho e demais requisitos exigidos para o exercício do cargo. Ok. Artigo 68 dispõe que os vencimentos dos servidores públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, eles são idênticos para cargo de atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se como parâmetro aqueles atribuídos aos servidores do poder executivo, ou seja, observando aqueles vencimentos atribuídos ao poder executivo, sendo observados essas características que já foram aqui citadas, sobre escolaridade, atribuições típicas do cargo, jornada de trabalho. Então, essa equiparação entre executivo, legislativo e judiciário, ela vai acontecer para situações idênticas. Tá, a gente está lendo a lei, a gente vai fazer uma prova, então a gente precisa levar o conceito do que está aqui. A gente sabe que na prática não é isso que acontece. É, na verdade, o poder executivo é o que acaba tendo os vencimentos muito menores do que os outros poderes, legislativo e judiciário. Óbvio que legalmente isso é feito de uma forma que seja possível que aconteça, até porque o executivo possui muito mais servidores do que os demais poderes. Então, os servidores, por exemplo, do Espírito Santo hoje, eles são remunerados através de subsídio. Então, o subsídio não permite adicionar outras verbas e indenizatórias, ou, enfim. Mas, na verdade, é só um adendo.
uma observação para dizer que a gente sabe que não funciona na prática, mas a gente não está falando de prática, a gente está falando de uma lei e de uma prova de concurso público que você está interessado em fazer e ser aprovado. Então, esquece isso. Aprende o que está aqui e se embora. Artigo 70, eu vou pular o 69, porque a gente já leu, né, fazendo a comparação inicialmente. Artigo 70, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, far-se-á sempre na mesma data e nos mesmos índices. Parágrafo 1º. Os vencimentos e os proventos dos servidores públicos estaduais deverão ser pagos até o último dia útil do mês de trabalho, corrigindo-se os seus valores se tal preço ultrapassar o 10º dia do mês subsequente no vencido, com base nos índices oficiais de variação da economia no país. Então, o pagamento ele tem que ser feito até o último dia útil do mês, e se ele for feito depois do 10º dia do mês subsequente, aí não é mais o dia útil, é o 10º dia do mês subsequente, esses valores eles têm que ser corrigidos. Eu sou mais nova, então eu não vivi isso, mas eu tenho conhecimento, até por situações bem próximas a mim, de pessoas do estado que ficaram aí muito tempo sem receber, com salários atrasados, não é mais a situação atual do governo do estado do Espírito Santo, todo mundo sabe que o governo hoje é nota A, no governo federal, esse ano ainda foi para A+. Por que isso? Porque arca com suas contas, os pagamentos são sempre em dia, então, hoje em dia, não ocorre mais dos pagamentos serem atrasados, mas eu sei que muitas pessoas já sofreram aí com os atrasos, meses sem receber. Parágrafo 2º, as vantagens pecuniárias devidas ao servidor público serão pagas com base nos valores vigentes no mês de pagamento, inclusive quanto às parcelas em atraso. Artigo 71. Nenhum servidor público poderá perceber mensalmente, a título de remuneração ou provento, importância superior à soma dos valores fixados como remuneração em espécie a qualquer título por membro da Assembleia Legislativa, ou seja, por deputados, desembargadores, TJ e secretarias de Estado, respectivamente, de acordo com o poder a cujo quadro de pessoal pertença, observado o disposto no artigo 69. Então, nenhum servidor público pode receber, a título de remuneração ou provento, valor a maior do que recebem os membros da Assembleia, desembargador e secretário de Estado, ou seja, legislativo, judiciário e executivo aqui, respectivamente. Mas aqui no parágrafo 1º, ele fala que exclui-se do teto da remuneração os adicionais e gratificações constantes no artigo 93, inciso 1, a linha C, A, I. Acredito que seja I, porque aqui só vai até I. E apesar desse C aqui ser minúsculo, esse aqui ele está maiúsculo, mas não tem L, né? Enfim, é um erro de digitação aqui da lei. Inciso 2, a linha A, B e C, e inciso 3. Então, artigo 93, quais são essas gratificações? Que podem superar aos valores pagos, nesse caso, essas 3 exceções que eu acabei de passar, na verdade é uma exceção, mas de cada poder. Então, são as gratificações por exercício de atividades em condições salubres, perigosas e penosas, execução de trabalho com risco de vida, prestação de serviço extraordinário, prestação de serviço noturno, encargo de professor ou auxiliar em curso oficialmente instituído para treinamento e aperfeiçoamento funcional e produtividade. No inciso 2, são todas as alíneas, tempo de serviço, férias e assiduidade, e o inciso 3, gratificação de representação. Então, praticamente todas as hipóteses, a remuneração do servidor pode ser maior. Então, o que fica de fora? O exercício de função gratificada, o exercício de cargo em comissão. Então, nesse caso, não pode ser, o valor não pode ser superior aos percebidos pelos membros, né, dos 3 poderes, esses especificados.
E remuneração por designação para exercício de atividades em licitação. Então, também qualquer situação relacionada à licitação, agente de contratação, equipe de apoio, agora na lei nova, alguns contratos ainda aí, algumas situações ainda na lei antiga, então, comissões permanentes de licitação, pregoeiro. Nesse caso, também não pode ultrapassar os valores previstos aqui no artigo 71 nesses casos. Ok. Parágrafo 2º, o menor vencimento atribuído aos cargos de carreira não poderá ser inferior a 1/30 do maior vencimento, na forma deste artigo, incluída a gratificação de representação quando houver. Esse parágrafo é um parágrafo que eu já vi em prova. Então, em breve, quando o material estiver compilado, isso vai estar lá destacado. Então, vocês podem ver que as provas, as questões, elas gostam muito de números. Então, aqui está falando do menor vencimento atribuído aos cargos de carreira não poderá ser inferior a 1/30. Então, ele coloca lá, porque número é sempre uma confusão na mente, né? Então, porque são muitos números, são muitas hipóteses, são muitos artigos, então aí eles vão e mudam aí, não pode ser superior a 1/30, ou então eles mudam o 30 para, sei lá, 10/30, enfim. Então eles vão fazendo essa jogada aí para confundir. Então a importância de ler a lei seca que quanto mais é lido, a lei é lida, isso vai internalizando na mente e vai fixando mesmo. Então, ok. Artigo 72, o servidor público efetivo, enquanto em exercício de cargo em comissão, deixará de perceber o vencimento ou remuneração do cargo efetivo, ressalvado o direito de opção na forma do artigo 96. Então, o servidor efetivo, ele foi convidado a assumir um cargo em comissão. Então, quando ele vai para o cargo em comissão, ele vai receber o que... Vou dar um exemplo. O servidor efetivo ganha R$ 5.000 no cargo efetivo, né? Só que ele foi convidado para o cargo de comissão, e esse cargo de comissão ele recebe R$ 10.000. Então, ele vai ter que ir para o cargo de comissão, primeira hipótese, né? Eu vou chegar aqui no final, porque tem uma ressalva, né? Então, em regra, é isso. O servidor efetivo ganha 5.000, ele vai para o cargo de comissão que paga 10.000, ele vai assumir o cargo de comissão, ele vai ganhar 10.000. Só que a hipótese que é ressalvada no final do artigo, ele dispõe o seguinte, na forma do artigo 96, o que é que o artigo 96 ele fala? Que o servidor efetivo, ele pode permanecer no cargo efetivo, receber uma gratificação pelo exercício dessa função em comissão, desse cargo em comissão. E aí ele vai receber os 5.000 e 65% do valor do cargo em comissão. Então, nessa situação que eu dei de 5.000 no cargo efetivo, saindo para um cargo, deixando o cargo efetivo e passando a ocupar o cargo em comissão 10.000, seria mais interessante o quê? Então, 65% de 10.000, 6.500. Então, 5.000 do cargo efetivo mais 6.500 vai dar 11.500. Então, seria mais interessante realmente não ocupar o cargo de comissão, permanecer efetivo e receber a gratificação pelo cargo de comissão. Sairia R$ 1.500 a mais ainda, na prática, aí, nesse exemplo que eu trouxe. Artigo 7, deixa eu até trocar aqui, eu acho que eu tinha colocado artigo 96 aqui, da gratificação do exercício de cargo em comissão. Então, gente, o estudo da lei ela é desse jeito. Você tem que ir lendo o artigo e ele vai citando outros artigos, outros parágrafos, e é desse jeito. Por isso que você tem que ir abrindo as outras abas e fazendo esse tipo de estudo. Só que isso leva tempo, né? Então, por isso é importante você ter um material já focado, direcionado, com todos os bizus, com as questões, o que normalmente cai, o que mais cai na prova, para que você otimize o tempo de estudo e consiga ser mais produtivo no estudo. Então, ok, vamos lá. Artigo 73. O vencimento, a remuneração e os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto,
sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de. Então, vencimento, remuneração e proventos, eles não podem ser objeto de arresto, penhora e sequestro, em regra. Mas a exceção é prestação de alimentos, resultante de decisão judicial, e reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública Estadual, hipótese em que o desconto será promovido em parcelas mensais não excedentes a 20% da remuneração ou provento. Então, em regra, não é possível, mas existem essas duas opções, no caso de pensão alimentícia e caso o Estado tenha depositado a mais um valor na conta do servidor, então, nessa hipótese, o vencimento da remuneração ou provento, ele também pode sofrer desconto, não excedendo o limite de 20%, que é o previsto nesse inciso segundo do artigo 73, algo que acontece, já havia acontecendo, não comigo, mas já havia acontecendo. Então, no parágrafo primeiro, ele fala que caso os valores recebidos a maior sejam superiores a 50% da remuneração que deveria receber, fica o servidor público obrigado a devolvê-lo de uma só vez no prazo de 72 horas. Mais uma vez, a gente está estudando para fazer prova. Alguém, caso você. Ah, eu conheço alguém que recebeu um valor maior de 50% e não devolveu em 72 horas. Sim, gente, a realidade ela é diferente do que a gente está fazendo aqui. Está estudando para fazer uma prova, para resolver uma questão, para acertar a questão e para entrar no concurso. Isso aqui é um universo que não é a prática. Isso aqui é justamente conhecer da lei, a letra da lei, e não ficar viajando, porque eu conheço fulano que recebeu a mais, o dobro do que ganhava, recebeu o 13º num mês totalmente diferente do previsto e não devolveu 72 horas. Ok. Fixe no prazo previsto aqui, que é de 72 horas. E já vi, inclusive, questões sobre isso, né? Ele fala, quando é superior a 50%, ele tem que devolver imediatamente. Mais uma vez, falando em números, 50%, 72 horas, números que as questões, os concursos adoram cobrar. Gente, desculpa, eu tô tossindo tanto. É uma mistura de verão com alergia, com ar-condicionado, com tudo. Espero que vocês me perdoem. Parágrafo Parágrafo 2º. A indenização de prejuízo causado à Fazenda Pública Estadual, em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão, em efetuar recolhimentos ou entradas nos prazos legais, será feita de uma só vez, em valores atualizados. Então, tá vendo? Aqui, nesse caso do artigo 73, ele fala sobre valores pagos indevidamente pelo Estado. O Estado pagou errado. Então, existe a hipótese de ser descontado em parcelas mensais. É uma forma de aliviar para o servidor, né? Porque às vezes 20% não vai fazer muita diferença para um servidor e ele não está ali acompanhando a conta e acaba gastando, então eles aliviam ali. Mas nessa situação aqui do parágrafo 2º é diferente. Houve desfalque, remissão, alcance, em efetuar recolhimentos por parte, né, do servidor, aí isso vai ser feito aí de uma só vez no prazo legal e em valores atualizados. Parágrafo 3º. O servidor público em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassadas, terá o prazo de até 60 dias a partir da publicação do ato para quitá-lo. Então, nessa situação, é o servidor que ele não é mais ativo. Então, se ele foi demitido, se ele foi exonerado, se a sua aposentadoria foi cassada ou sua disponibilidade, ele sai da situação ativa e passa a ser inativo. Então, o parágrafo ele fala que até 60 dias. Também já vi questão cobrando esse prazo aqui de 60 dias. Inclusive, já vi eles pegando esse prazo de 60 dias e colocarem aqui, ó. Reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública Estadual
hipótese em que o desconto será promovido em parcelas mensais não excedentes a 20% da remuneração. Tá vendo? Aí eles falam, vencimento, remuneração e proventos não sofrerão descontos, exceto se a reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública, exceto se na situação de reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública Estadual, hipótese em que o desconto será promovido no prazo de até 60 dias. Então tá errado, né? Ele fala que, não, que as parcelas são mensais. Então eles fazem muito, principalmente nessa parte sobre vencimento e remuneração, eles fazem muito essa troca aí de termos. Então, você compreender muito bem o conceito de cada uma dessas coisas facilita muito na hora que você estiver lendo a questão de facilmente identificar o que que pode e o que que não pode. E saber aplicar os prazos em cada uma dessas situações. Então, no parágrafo 4º, ele fala que a não quitação do débito no prazo previsto, no parágrafo anterior, implicará sua inscrição em dívida ativa, sendo o mesmo tratamento observado nas hipóteses previstas no parágrafo 2º. Então, nesse caso aqui, o servidor ainda é ativo. Nesse caso aqui, ele é inativo. Então, em ambas as hipóteses, se essa não quitação de débito não ocorrer nesses prazos previstos, a dívida vai ocorrer a inscrição em dívida ativa. Ok. Acho que eu preciso de água. Artigo 74. Mediante autorização do servidor público, poderá haver consignação de folha de pagamento a favor de terceiros, custeado pela entidade correspondente a critério da administração na forma definida em regulamento. Então, pode haver consignação a favor de terceiros? Sim, é o que fala o artigo 74. A soma das consignações facultativas e compulsórias, quais são as compulsórias? São essas aqui, né? Consignação facultativa é aquela que o próprio servidor teve interesse, né? E ela não pode ultrapassar 70% do vencimento e vantagens permanentes atribuídas ao servidor público. Então, qual que é o percentual aqui da soma das consignações facultativas e compulsórias? 70% do vencimento, não é 70% da remuneração. A questão vai falar que é 70% da remuneração. Não é. Então, é 70% do vencimento e vantagens permanentes atribuídas ao servidor público. Artigo 75. A remuneração ou provento que o servidor público falecido tenha deixado de receber será pago ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente ou à pessoa a quem o alvará judicial determinar.